É bom que eu lembre a todos e a todas de que este nosso canal aqui não trata essencialmente de religião. Quando abordamos aqui as questões, digamos assim, contornadas por aspectos religiosos, o eixo, a essência, o centro sempre foi, é e será político, no sentido da defesa da justiça econômica, justiça social, nos colocarmos ao lado dos pobres que gritam, que gemem por melhor qualidade de vida ou por qualidade de vida. Não é um canal religioso. O canal religioso é nosso aqui, é o que se chama aqui mesmo no YouTube espiritualidade revolucionária. Aparece aqui então a capa do canal, o template do canal, com o nome do canal, com a edição do canal, que é por mim mesmo, para mostrar que é lá que nós comentamos o Evangelho, lá que nós fazemos reflexão da fé, reflexão pastoral, a nossa postura como cristãos e cristãs dentro do mundo, respeitando a todos os outros, todas as outras que seguem outras determinações denominacionais religiosas. Respeitamos mesmo. Portanto, acessem lá, por favor, também aquele canal. No final aqui aparece tanto o canal Espiritualidade Revolucionária, como também o blog cartasproféticas.org, que vocês podem acessar. E aqui embaixo, na explicação do canal e do blog, nós temos os dois links que vocês podem acessar, tanto do cartasproféticas.org como o do canal Espiritualidade Revolucionária. Hoje tratarei aqui, logo após a vinheta de abertura, do ataque que uma mulher teve numa missa aqui na Catedral Metropolitana de Goiânia. Foi um fiasco, mas mostrou o lado dela. Meus amigos e minhas amigas, a divisão se expõe cada vez mais. Isto é, sempre as pessoas mais tradicionais, mais reverentes, mais bem com posturas, sempre respeitaram o ambiente religioso, o ambiente do altar, o ambiente da celebração, o ambiente do templo. Isso está acabando. Isso só será respeitado e é respeitado por aquelas pessoas que acham que púlpito, que o altar, o holocausto do altar, que o presbitério, que as estandes de leituras, que os microfones sirvam para comunicar conservadorismo, fundamentalismo, fascismo e bolsonarismo. Aí essas pessoas respeitam o ambiente. No domingo, aqui, no dia 2 de setembro, aqui em Goiânia, na Catedral Metropolitana, houve um caso impressionante. O padre que presidia a missa, se eu estou bem informado, procurei me informar sobre isso, leu uma carta que não era uma carta do meu blog Cartas Proféticas, não era uma carta de um partido político, não era uma carta de uma prisão do ex-presidente Lula, por exemplo, ou de José Dirceu, ou de João Vacari. Não, era uma carta da Conferência Nacional dos Bispos Católicos Romanos, assinada por Dom José Valdeci Santos Mendes, que é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social Transformadora. Era uma carta oficial, certamente lida em quase todas as paróquias do Brasil. E o que
trata esta carta? Esta carta trata do grito dos excluídos, que será sábado, dia 7 de setembro. Quando responderemos aos desafios dos gemidos, dos gritos, estes 5 justificadas razões, razões de dor, razões de abandono, razões de exclusão, expulsão dos direitos trabalhistas, os direitos ao trabalho, os direitos ao pão, os direitos ao emprego, direitos à renda, direitos à habitação, direitos ao estudo, ao futuro do Brasil, direitos à ciência e tecnologia, direitos e mais direitos, todos sendo arrancados do nosso povo brasileiro e arrancados do Brasil. Direitos à Amazônia, sobreviver, protegendo os indígenas, protegendo os quilombolas, protegendo a biodiversidade, protegendo as árvores, protegendo os pássaros, protegendo o ar, protegendo a água, protegendo todos os bens, que não são só do povo brasileiro, mas do mundo inteiro. Enfim, os gritos que serão ouvidos no dia 7 de setembro responderão aos grandes desafios dos gemidos do povo brasileiro. E também, dia 7 de setembro, responderá a uma conclamação que o miliciano Jair Bolsonaro, guindado à presidência por um golpe eleitoral, precedido por um golpe de Estado, que pediu ao povo que vá às ruas de verde e amarelo no sábado, e o povo provavelmente irá às ruas vestido de preto, como fez com Collor, e Bolsonaro começa a cair. Neste documento sagrado, que é da CNBB, repito, Conferência Nacional dos Bispos, é um documento oficial, se refere a esse sofrimento todo que eu esbocei, e também se refere que o grito dos excluídos vem sendo preparado com conferências, com debates, com seminários, com mesas redondas, com movimentos, com organização da sociedade civil, fortalecendo a legitimidade da reivindicação social e reforçando o processo solidário da Igreja junto com os mais vulneráveis. Enfim, o documento fala em diálogo com os vários segmentos da sociedade e com a própria sociedade. É disso que trata o documento. Um documento em plena consonância com as manifestações do Papa Francisco em defesa dos pobres, em defesa da Amazônia, em defesa do sistema ecológico, da ecologia, como um louvor a Deus. É disso que trata a carta que foi lida pelo padre na missa, onde uma senhora se pôs a gritar e a fazer discursos. Enquanto a carta é prenhe de generosidade, de compaixão, uma compaixão ardente, uma compaixão que transborda para fora, que desborda de um documento. Pelo contrário, o documento é fruto da compaixão, e não a compaixão fruto de letra morta, de milhões de brasileiros e brasileiras que vêm se angustiando para se unir com um povo que geme e grita pelo seu direito de se tornar sujeito da história, sujeito da produção econômica, sujeito que tenha o direito de desfrutar do seu trabalho. E eis que a senhora se pôs a gritar. E o que ela gritou? Que este é um documento feito por comunistas. E comunista para ela é um bicho que ela não sabe o que é, mas que ela tem medo. Medo, histeria, desespero, porque sabe que esse projeto que ela apoia aí será derrotado. E será derrotado por estes
do documento assinado pelo nosso irmão, pelo querido, já falarei sobre ele, Dom José Valdeci Santos Mendes, cujo nome temos que pronunciar muito bem, porque é um nome santo. E o que dizia esta senhora sem nome, que se mantém anônima? E deveria ser denunciado o nome dela. Pronunciado, porque ela quer isso. Ela tem direito disso. Ela tem direito de ser desmoralizada publicamente. Essa senhora gritava o mesmo grito de Jair Bolsonaro, que diz que os ossos das vítimas da tortura, as vítimas do assassinato, as vítimas dos desaparecimentos, as vítimas dos crimes da ditadura, são ossos para cachorro. Só cachorro gosta de osso. Desrespeitando as mães, as viúvas e os filhos e os órfãos daqueles que não têm pai, porque os pais foram assassinados pela ditadura, daqueles que não têm mães, porque mães foram assassinadas pela ditadura. O que mais dizia essa voz? Apoiando Jair Bolsonaro, que acabou de ofender a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, agredindo o pai dela, que foi preso, torturado por ex-alunos deles, por ex-comandados dele, já que ele era um general, que acabaram matando o pai da ex-presidenta Michelle Bachelet, que aliás é minha amiga no Facebook, foi presidenta do Chile, e ela conta o quanto ela sofreu por saber do pai, e dele só recebeu uma carta final quando ele foi assassinado, que ele escreveu antes de ser assassinado. Pois Jair Bolsonaro foi se meter lá no Chile, defender um traficante de drogas, defender um torturador, defender um bandido, que é Augusto Pinochet, ditador assassino do Chile. Esta voz desta mulher, cujo nome não apareceu ainda, apoia esse tipo de coisa. Esta voz dessa mulher se coloca ao lado dos que excluem as vítimas de Brumadinho, as vítimas de Mariana, que este documento aqui apoia. Ao lado de quem se coloca, ao lado de quem o Papa Francisco se coloca, ao lado de quem a Conferência Nacional dos Bispos, em grande parte dos seus bispos e cardeais, se coloca. Mas esta senhora quer abafar os gritos, o grito dos excluídos. Esta senhora pensa que ir à missa a torna cristã. Esta senhora pensa que degustar uma hóstia a torna seguidora daquele que foi assassinado por criminosos iguais aos que ela defende. Esta senhora, ao gritar dentro de um templo, quer se fazer mais ouvida do que os gritos dos excluídos. Mas esta senhora, apesar da retumbante ignorância que a coloca no mesmo terreno, mesmo campo desaforado, agressivo, imbecil, grotesco, grosseiro, bestial do seu chefe Jair Bolsonaro, acabou por revelar um santo. Eu não conhecia esse santo. Este santo vivo é um bispo da diocese do Brejo de Maranhão, Dom Valdeci, amigo dos pobres, que não gosta de usar aquelas roupagens todas que os bispos gostam, bispo fraco, bispo sem carisma, bispo sem amor, bispo sem senso pastoral, gosta de usar mitra, solidel, as batinas, a cruz, de preferência feita de ouro. Enquanto ele, o Dom Valdeci, vocês estão vendo aí as fotos dele, é um homem simples, que se junta aos quilombolas. Aliás, ele se honra em dizer que é um quilombola.
bispo negro, quilombola do Maranhão. E ele se junta aos umbandistas, se junta aos axés, para unir todos na defesa dos interesses dos pobres, consolidando políticas públicas que defendam aqueles que gemem, gritando porque são excluídos. Nesse sentido, eu até agradeço essa senhora, porque ela me enviou a um homem santo, a um homem apóstolo, um homem discípulo de Jesus, que não está ao lado daqueles que torturaram Jesus, como essa senhora está, que não está ao lado daqueles que pregaram as mãos de Jesus para que ele não mais abraçasse e curasse, libertando. Que prenderam os pés de Jesus com um prego para que ele não mais caminhasse por vilarejos, povoados e cidades abraçando o povo. Calaram a boca de Jesus para que a voz do profeta maior não se pronunciasse. Esta senhora está ao lado de todos aqueles que fizeram isso com Jesus. Mas ela nos remeteu a um que está ao lado de Jesus, que sofreu tudo isso que esta senhora defende. Não estou me metendo na catedral, tem nada a ver com missa de catedral, não tem nada a ver com bispo, com padre de catedral, não tem nada a ver com arcebispo, com arquidiocesano, não tem nada a ver com eles. Mas uma vez que um ato político bárbaro, grotesco, anticristão, desumano como dessa senhora veio a público politicamente, eu também reajo. Lamento, né? Se essa senhora não se converter ao verdadeiro Jesus, se ela não se converter ao Jesus a quem segue Dom José Valdeci Santos Mendes, esta senhora, dentro de pouco tempo, se sentirá muito só. Porque Bolsonaro daqui a pouquinho será fritado em pouca banha. Daqui a pouquinho estará fora, porque não tem dignidade para ouvir os gritos dos excluídos. Muito pelo contrário. A indignidade dele é tão grande que ele tudo faz para sufocar o grito dos excluídos, e não só sufocar, mas matar os excluídos. Excluir com a própria morte os excluídos. Então, é isso. Todas as coisas têm o seu lado rubro, seu lado tosco, como dessa senhora. Os gritos dela dentro de um templo sagrado. A briga que ela provocou ao ponto do padre encerrar a missa. O falso debate com bateção de boca dentro da catedral que ela gerou. Tem o outro lado luminoso, que é a CNBB, a sua carta chamada Apoio ao 25º Grito dos Excluídos, do dia 7 de setembro de 2019. E esse santo homem, apóstolo de verdade, não desses que estão por aí, esses picaretas que andam por aí, de verdade, humilde, pobre, apaixonado pelos pobres, Dom José Valdeci Santos Mendes. Olha, que gritos, berros, toscos, grosseiros como dessa senhora, não nos impeçam de não só não soltarmos as mãos uns dos outros, mas de nos abraçarmos cada vez mais com compaixão, com unidade, com fraternidade, para recuperarmos a dignidade do nosso povo e recuperarmos os pobres que estão sendo cada vez mais excluídos. Abraços críticos e fraternos.